Estamos ao vivo aqui na TV Assembleia Legislativa, mostrando para você as imagens da Avenida 85, ali no alto do setor marista, mostrando também que Goiânia amanheceu hoje com um tempo um pouco diferente, mais nublado, clima mais ameno, mais fresquinho, gostoso, não é isso? Nós estamos ao vivo aqui no canal 3.2 também, e quando a gente olha a nossa cidade vista lá do Morro do Mendanha, ela está desse jeito aí, viu? Bastante nublada, essa imagem também é ao vivo ali na saída de Goiânia para Trindade. O nosso programa Agora Goiás já está no ar. Hoje a gente tem as matérias legislativas, vamos falar de motorista de aplicativo e também sobre 3.000 vagas de emprego que estão sendo ofertadas a partir de hoje. A sessão ordinária desta terça-feira foi marcada por aprovação de projetos importantes e debates entre os parlamentares. Confira mais com o Murilo Santos. O deputado Paulo César Martins comunicou ao plenário a morte do radialista Armindo de Oliveira, muito conhecido pela atuação com políticos e em várias emissoras de rádio de Goiânia. Eu gostaria que esta casa colocasse um minuto de silêncio ao nosso grande amigo Armindo de Oliveira, acabou de falecer, grande voz, grande amigo meu de muitos anos, inclusive da Vossa Excelência, de todos aqui no nosso estado de Goiás, que essa casa possa fazer essa referência. No pequeno expediente, o deputado Gustavo Seba comentou decisão da PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, em relação ao Ministério Público. A Procuradoria-Geral do Estado criou regras para decidir, deputado Clécio, quando vai responder ao Ministério Público e quando não vai. Isso é sério. E essa casa, ela tem que se manifestar. Essa casa tem que se manifestar porque quando a gente defende a fiscalização aqui, nós estamos defendendo o que nós temos a obrigação de fazer também. É a obrigação dessa casa fiscalizar. Ricardo Quirino pediu o apoio dos parlamentares para a criação da Comenda do Mérito Esportivo. Para que nós possamos reconhecer atletas e ex-atletas que já fizeram naturalmente os êxitos e que estão atletas pelo esporte goiano. E a minha proposta é que esta comenda leve o nome do senhor Fernando Lúcio da Costa, que é o Fernandão, que foi jogador do Goiás, foi campeão mundial e talvez juntamente com outros atletas, como Túlio Maravilha, mas Túlio é vivo, Fernandão infelizmente nos deixou através de um acidente trágico. Já o deputado Clécio Alves continuou os ataques à Prefeitura de Goiânia. Ele foi e disse que os caminhões que estão lá no Aterro 2 não tinha motor, que estava sucateado. E nós fomos lá hoje e abrimos todos os motores, todos os caminhões com os motores. Aí, há pouco tempo atrás, na campanha, dizia que ele ia colocar um pediatra em cada unidade da saúde de Goiânia. Mentira! Você mentiu, não tem lugar nenhum. O presidente da casa, deputado Bruno Peixoto, e o deputado Lincoln TJ defenderam o prefeito. A gente sabe que existem inúmeros desafios que são inerentes à gestão e desafios esses que não foram endereçados em gestões anteriores. E que hoje isso é cobrado do prefeito Santos como se ele fosse o causador. Problemas que estavam postos, que infelizmente para você solucionar o problema, você precisa mexer, você precisa mudar e a mudança gera desconforto. O prefeito Santo Mabel está fazendo um trabalho de excelência e estarei aqui todos os dias colocando as ações do nosso prefeito de Goiânia, que tem melhorado a cada dia a cidade. Ainda não é a cidade que nós gostaríamos, Lincoln, ainda não é. Mas vamos trabalhar diuturnamente para que, no futuro próximo, com a gestão de Santo Mabel, tenhamos a cidade que nós queremos. Olha, o calendário oficial de eventos de 2026 foi apresentado durante a reunião da Comissão de Turismo. O colegiado agora está sob a direção do deputado estadual Ricardo Quirino.
O deputado Ricardo Quirino assumiu a presidência da Comissão de Turismo após o afastamento do deputado Coronel Adailton, licenciado por 120 dias. Segundo o parlamentar, a expectativa agora é dar continuidade às discussões e ampliar iniciativas. Nas nossas conversas com o deputado Coronel Adailton, sempre nós abordamos. Goiás tem um potencial para o turismo muito grande, precisa ser mais explorado, mais divulgado. E isso ele faz com excelência. E detalhe também é a questão desse calendário que envolve também eventos que estão fora daqui do estado de Goiás e fora do próprio Brasil. Além da análise de projetos, também foi apresentado o calendário oficial de eventos turísticos previstos para 2026. Entre os destaques está a Expo Turismo Goiás, considerada a maior feira do setor no Centro-Oeste, marcada para os dias 17 e 18 de junho. Outro evento citado foi o Circuito Goiano de Pesca Esportiva, que integra o calendário estadual e movimenta diferentes regiões apostando no turismo esportivo. O primeiro Circuito Goiano de Pesca Esportiva, que vai ser no Rio Paranaíba, no dia 25 de abril, no município de São Simão. Olha, o governo de Goiás está promovendo um feirão que oferta 3 mil vagas de emprego com salários de até R$6 mil. Hoje e amanhã. A gente vai trazer mais detalhes ao vivo para você agora com o subsecretário estadual do Trabalho e Renda, Teófilo Neves, ao vivo aqui no programa. Bom dia, secretário. Está tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem. Obrigado pelo espaço. O feirão já começou, né? O feirão já começou, 8 horas da manhã, Avenida Araguá, esquina com a Rua 15, no centro de Goiânia. Estamos lá para receber a população para esse feirão, vocacionado tanto para o setor hospitalar, mas também para a indústria goiana, com algumas vagas de estágio aí também. Hoje e amanhã começa às 8 e vai até às 5. Tem intervalo de almoço? Não tem intervalo de almoço. Nós dispomos de toda a equipe para estar lá para receber a população da maneira mais adequada possível para que esse cidadão, além de aprender a fazer currículo, ele também tenha condição de sair dali com 3 cartas de encaminhamento. E o que é o especial do Feirão de Empregos do Governo de Goiás, que acontece ali na nossa central? É que nós trazemos as empresas para as entrevistas locais. Então, caso o cidadão, o trabalhador, seja direcionado para alguma das vagas das empresas que estão conosco no feirão, ele já pode imediatamente ser entrevistado pelo RH da empresa. No mesmo dia? No mesmo dia. Que bom, então, agiliza, né? Agiliza e dá uma prestação mais direta, traz a empresa também mais perto do cidadão, para já indicar os benefícios possíveis aqui, o local de trabalho, forma de trabalho, e também cria nessa proximidade aquela dificuldade que a gente sempre percebe que o trabalhador tem de condução, que dia que vai, como vai, a maioria das famílias com quem vai deixar os meninos até fazer a entrevista. Isso. Essas dificuldades todas ficam sanadas ali dentro do feirão, porque ele já é encaminhado. Agora, secretário, às vezes a pessoa fala assim, mas vou receber um encaminhamento apenas para uma empresa, aí chega lá não dá certo. Tem jeito de encaminhar para mais de uma? São sempre, como nós fazemos parte de uma plataforma nacional de que cuida do emprego, o sistema tem um limite de cartas de encaminhamento. Então, são um limite de 3 cartas de encaminhamento. 3. Essas 3 cartas não impedem o trabalhador a carta de encaminhamento marca o dia que o trabalhador vai até a empresa para a entrevista, né? Que é o caso que eu estou dizendo aqui, que quando a gente está com a empresa dentro do feirão, ele já pode ali já ser atendido imediatamente. Nas 3 cartas encaminhadas, eventualmente acontecendo, que é o que a gente não quer, ele não sendo contratado, ele retorna ao feirão e busca novas vagas e nós vamos direcionando para as vagas que enquadram no perfil de experiência profissional dele e das exigências que ele também tem. Secretário, às vezes a pessoa tem aquela dificuldade, fala assim, eu não tenho um currículo pronto, às vezes tem dificuldade de fazer um currículo. Se ele for lá sem currículo, vocês ajudam? A gente ajuda. Nós temos sempre a nossa equipe lá que tem condições de apontar o melhor encaminhamento possível do currículo. Lembrando que, para fazer os encaminhamentos das cartas que nós fazemos junto ao nosso sistema do Feirão de Empregos, eu não preciso de currículo. Eu preciso somente de identidade, né, documento com foto,
e comprovante de endereço. Somente isso. Só identidade e comprovante de Só, endereço. porque nós vamos fazer o lançamento das experiências. Se o trabalhador já tem experiência de carteira formal registrada, isso já está no banco de sistema, então a gente já sabe onde ele trabalhou e com base nisso também a gente alia essa informação às demandas das empresas para conectá-lo à vaga. Agora, há de fato sempre uma expectativa do trabalhador de poder levar esse currículo diretamente a algum outro lugar. Aí nessa perspectiva, para além das cartas que nós podemos encaminhar ele lá dentro, ele pode ter essa instrução. Vamos começar com a área que tem emprego. Área de saúde, quais são as vagas? Nós temos... Vamos citar algumas. As principais vagas neste momento da área de saúde é a demanda de enfermeiro e técnico em enfermagem. Então nós temos aí mais de 1.000 vagas nesse setor, das 3.000 que nós estamos dispondo hoje. É uma demanda muito grande dos hospitais. Os hospitais estão chegando e trazendo, inclusive com o RH deles junto de nós nesses 2 dias de verão. Que é uma demanda dos hospitais. Sabemos nós que Goiânia é uma rede forte. Isso para Goiânia e região metropolitana, né? Então, a Goiânia, Aparecida, as redes hospitalares que estão aí, há diversos locais e postos de trabalho para poder trabalhar. Além da área de saúde, quais são? O senhor podia citar algumas funções que estão sendo oferecidas também? Além da área de saúde, tendo em vista a nossa perspectiva de um feirão vocacionado à indústria, porque esse ano ainda nós não fizemos um direcionado à indústria, na indústria nós temos auxiliar de produção, nós temos estoquista, né, nós temos algumas de caráter administrativo dentro da própria indústria também. Lembrando que todas essas vagas chegam até remunerações até de R$6.000, né? Principalmente R$6.000 na vaga de enfermagem, que é uma qualificação muito específica, curso superior, né? Mas o que é sempre importante, Jordeval? Eu gosto muito de reforçar isso, toda a oportunidade que nós temos, do trabalhador se direcionar até o feirão. Porque chegamos lá, a gente apresenta o rol de possibilidades, diversas empresas, a gente sabe da dificuldade de locomoção, então tem gente que vai querer trabalhar numa empresa que esteja mais próxima, em que o trânsito fique mais fácil, onde tem possibilidade de deixar filhos em CMEI, essas possibilidades. E por isso é importante ele estar conosco. Não criar essa dificuldade, vou chegar lá, não vou achar nada. Não, você vai achar sim e vai ser atendido com a maior qualidade que o governo de Goiás pode proporcionar. Que bom, só para a gente... Então a pessoa fica ali na Avenida Araguaia. Exato, centro de Goiânia, descendo ali após a Praça Cívica, Avenida Araguaia, no segundo quarteirão, né? Já está lá o feirão de empregos na esquina, ali com a Rua 15. Na Rua 2, né? Ali na continuação Rua 15, da Rua 2, Rua 15. Onde exatamente. Era o IPASGO, né? Antigamente, o antigo IPASGO, né? O IPASGO tinha uma farmácia ali, se não tinha Exatamente. Antes era o IPASGO, depois virou uma farmácia, então não tem problema, não tem erro. Ônibus para na porta, se for o caso. Quem precisar do eixo Anhanguera é só subir 2 ruas. Perfeito, exatamente. Então, assim, é o local mais próximo da população, em que todos os canais de trânsito, todos os canais de circulação chegam até lá. Então, estejam conosco no feirão nesses 2 dias, atendemos até às 17 horas, das 8 às 17, para receber e para poder encaminhar para essas vagas, para tanto gerar aquilo que é o mais importante, que é a cidadania por via do trabalho. Olha, eu quero agradecer muito a gentileza do subsecretário estadual do Trabalho e Renda, Teófilo Neves, aqui com a gente, né, explicando para você tudo sobre esse feirão. Secretário, obrigado, um bom dia para o senhor. Obrigado, Jordeval, obrigado a esse espaço aqui que nós estamos tendo a oportunidade de poder tratar sobre o trabalho e emprego em Goiás. Olha, e motoristas de aplicativo de todo o Brasil se mobilizam contra o projeto de lei que regulamenta as plataformas digitais. Em Goiás, a Assembleia também foi palco de manifestações e a categoria pede mais tempo para discutir essa proposta e garantir os direitos. A reportagem é de Maristela Ramos. Em frente à Assembleia Legislativa de Goiás, motoristas por aplicativo se reuniram em protesto contra a votação da chamada PL das plataformas. A principal reivindicação da categoria é mais prazo para análise do projeto, que, segundo eles, pode impactar diretamente a forma de trabalho e a renda dos profissionais. É uma movimentação nacional, né, e com a mesma estratégia. Os motoristas estão se mobilizando e se dirigindo até as assembleias legislativas para entregar, né, para o presidente, aqui hoje para o Bruno Peixoto, essa reivindicação para a retirada de pauta e uma discussão com mais tempo, onde todos os lados se beneficiam. Não pode deixar o trabalhador completamente prejudicado e piorar o que está aí hoje. E mais do que isso, nesse modelo que está lá, o preço também aumenta para os usuários. Então, usuários e trabalhadores são prejudicados. A preocupação é de que a proposta seja votada sem um debate amplo com a categoria. É um projeto de lei que precisa ser melhor discutido, precisa ter a participação do segmento para que eles possam ter voz
nesse projeto e retirar tudo aquilo que realmente tem prejudicado. Nós precisamos entender que o serviço prestado pelos motoristas de aplicativo tem sido um serviço relevante, importante para a população de todo o país e nada mais justo que eles possam participar ativamente da discussão e de tudo que vai ser inserido nesse projeto de lei. Na Assembleia, parlamentares também se posicionaram sobre o tema e destacaram a importância de ouvir os trabalhadores antes de qualquer decisão. O presidente da Assembleia se comprometeu a discutir as demandas com os motoristas e levar ao plenário propostas de melhoria para a categoria. Quero que vocês contem com o nosso mandato. Quero que vocês contem comigo. Estarei levando a bancada do União Brasil, que é uma das maiores da Câmara Federal, esta demanda, para dizer a importância que movimenta a economia, que gera emprego, que gera receita, os motoristas de aplicativo. E nós temos que dar um basta. Goiás está com cada um de vocês. Goiás, vamos trabalhar nesse sentido com os deputados e deputadas. E vamos encaminhar, inclusive, um requerimento assinado por mim e pelo deputado Vetter, ainda hoje, à Câmara Federal, ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e também ao presidente do Senado Federal. Estaremos encaminhando, pedindo a eles que suspendam a tramitação até termos uma elaboração de um projeto justo para os trabalhadores. Enquanto a votação segue prevista, os trabalhadores reforçam o pedido por diálogo e afirmam que vão continuar mobilizados em defesa de mais segurança e direitos. Bom dia, nós estamos aqui hoje, excepcionalmente numa quarta-feira, mas o nosso programa Sobrevivência, toda terça-feira com você, nas manhãs aqui do Jordevá, o nosso programa Sobrevivências. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e que tem muita relação com a violência doméstica, que é o maltrato e as violências contra os animais, especialmente os animais domésticos ou os animais comunitários que vivem nas nossas cidades. E as nossas convidadas hoje são a Isabela Santos, que é veterinária, que tem a sua formação de conclusão de curso nesse tema, maus tratos a animais domésticos, e a Carla Cristina, que é da Focinho Caridoso. Focinho Caridoso é uma ONG mãe que abriga as pessoas que abrigam os animais. Ela não é diretamente uma pessoa que abriga o animal, mas ela abriga quem toma esse cuidado, quem toma essa iniciativa, dando suporte para essas pessoas. Então, você que se interessa por esse tema ou que quer aprender um pouco sobre ele, vem com a gente, que hoje você vai entender um pouco mais sobre essa questão e as relações dela com a nossa sociedade, especialmente a relação com a violência doméstica. Então, a gente vai começar aqui com a nossa médica veterinária, formada pela UFG, a Isabela Santos, que vai falar um pouquinho da formação dela e do interesse dela nessa causa que é minha, é sua, é de todas as pessoas. Bom dia, Isabela, bem-vinda ao nosso programa Sobrevivências. Bom dia, doutora Cristina. Bom dia a todos. Eu sou a Isabela Santos, sou médica veterinária. Tenho um interesse enorme nessa área de causa animal e é um assunto muito abrangente, que a gente deve dar muito suporte a isso. E eu tive um contato direto no final da minha graduação, junto ao GPA, que é o Grupo de Proteção Animal, onde eu tive uma abertura gigantesca para aprofundar sobre isso e trazer também vários conteúdos
e dados reais, que às vezes nem sempre é visto. E aí a gente conseguiu trazer isso no meu trabalho de conclusão de curso e foi um assunto muito, muito bom. É exatamente isso que a gente estava falando, né, Isabela? Tem assuntos que a gente ignora aquelas informações, né? E a partir do momento que a gente sabe da informação, aprende mais um pouco, entende mais um pouco, isso passa a ser também nossa responsabilidade social e nossa causa, né? Como pessoa, como cidadã, né? Eu amo animais, mas eu te confesso que é muito recente, né, o meu entendimento sobre a causa, e depois eu quero contar um pouquinho dessa história que eu vivenciei com as crianças. E eu quero apresentar agora para vocês a Carla. A Carla é essa carioca que já é goiana, que acabou de fazer aniversário no mesmo dia que eu, dia 10 de abril, e hoje está aqui com a gente, apresentando um pouquinho do trabalho dessa causa com a ONG Focinho Caridoso. Quero agradecer muito essa oportunidade, porque nós precisamos falar cada vez mais sobre esse assunto. Né, doutora Cristina? É importante colocarmos na sociedade a importância do assunto relacionado à violência doméstica, contra a família, contra os animais, e que tem tudo muito a ver, é muito ligado esses dois fatos. E eu fico muito, muito feliz cada vez que me dão uma oportunidade de falar do assunto. E nós vamos conversar muito. Tem muita coisa boa que vem por aí para a gente conversar. Carla, e explica um pouquinho para quem está nos assistindo aí pelas redes sociais, também pela TV Alego, o que é uma ONG Mãe? O que a Focinho Caridoso se propõe a fazer e como é feito esse trabalho aqui em Goiânia? Então, a Focinho Caridoso nasceu aproximadamente há 6 anos atrás, através de um projeto de extensão da UFG. Eu e a Alessandra ainda como aluna, hoje já médica veterinária, escreveu esse projeto de extensão, me convidou, junto dela, para a gente atuar na proteção animal como uma ONG Mãe. E o que seria uma ONG Mãe? O que a gente vê é que muitas pessoas, quando quer ajudar um animal, um protetor, ele aluga um espaço, aquilo se torna um abrigo e ele vai trazendo aqueles animais das ruas para dentro de casa. Essa nunca foi e nunca será a intenção da Focinho Caridoso. A Focinho Caridoso quis ver de perto como são esses abrigos, como é a vida desses protetores, que são essas pessoas que cuidam desses animais, e também trazer uma experiência enorme para dentro da universidade, através dos voluntários da instituição, que na maioria das vezes são alunos. E um aluno, seja do curso de veterinária, seja de qualquer outro curso, é importante. Tinham noção que é uma medicina veterinária de abrigo, que é uma medicina veterinária completamente diferente. E muitos, no meio ali do processo, como voluntário da Focinho Caridoso, visitando os abrigos, mudaram as suas especializações. E hoje, o que é uma ONG Mãe? Nós vamos até os abrigos, visitamos esses abrigos, conversamos com temos doações para todos os abrigos que cadastramos. Hoje, atualmente, a Focinho Caridoso
tem 92 abrigos. Entre abrigo e protetor independente que existe uma diferença. Isso considerando Goiânia e região metropolitana, nós temos 18 municípios em nossa região metropolitana. Esse mapeamento é considerando a região ou é só Goiânia? Não, considera a região. A região metropolitana. Considera a região. A gente tem, na época do Covid, por exemplo, a gente viajava ali, às vezes, 700 quilômetros para levar doações, levar cesta básica. Muito protetor independente morreu por conta do Covid. Muitas das vezes fomos fazer ações para os animais e encontramos os protetores passando fome, sem comida. Foi um momento trágico para a humanidade, né? Eu acho que é difícil quem não tenha vivenciado o luto nesse período. Eu perdi minha irmã Antônia, né? Meus tios Arlindo e Mário. Acho que é muito difícil quem não tenha vivenciado. E isso também impactou para os animais, para toda a sociedade, Sim. né? Como que você vê, Isabela, isso dentro da universidade, esse trabalho da Focinho Caridoso, como que isso impacta para os alunos, né? Qual é a relação dessas instituições e até de abrigos, né, com a formação acadêmica, com o trabalho dentro da universidade? É de suma importância. A gente teve até um contato durante a graduação. Eu tive que realizar um projeto integrativo, e aí tínhamos um prazo, e aí eu lembrei da importância das feiras de adoção. E não tinha essa pauta abordada no nosso trabalho, de ninguém, e aí resolvemos trazer. E aí conhecemos a Carla e realizamos a feira junto com ela. E isso é de suma importância, porque dentro da universidade, às vezes falta isso, falta esse contato, falta essa ligação entre alunos e protetores, que às vezes nem sempre eles conhecem. E quando você fala um trabalho integrativo, é integrar a academia com a sociedade. Isso, a gente faz um trabalho integrando uma ação de fora, representando por palestras, visitas. E como que é a dinâmica de uma feira de adoção, Isabela? Aprendemos isso também, porque a gente não sabia, por conta que não é muito falado, né, durante a graduação. Então, eles fazem essas pontes para a gente conhecer. Às vezes são mundos que são paralelos, mas que a gente não conhece. E isso é muito importante. Cruzam, né? Muito. Colocar dentro da universidade, colocar dentro do curso de veterinária. E falta muito isso, muito. E eu fui super feliz, bem recebida e querendo levar todos para casa. Tem disso também, né? Tem. E essas feiras acontecem de quanto em quanto tempo, Carla? Onde regularmente acontece? Como que as pessoas podem ter informação, né? Então, os 3 pilares da Focinho Caridoso é a adoção, a castração e a conscientização. Eu costumo dizer que os eventos de adoções, a gente também faz um trabalho enorme de conscientização. A gente aproveita ali que as pessoas estão nos eventos. E eu, como presidente dessa instituição, tenho alguns cargos dentro da instituição. Sou diretora de marketing, saio atrás para buscar parcerias. E hoje a gente tem parcerias com o Shopping Bougainville, Shopping Passeio das Águas, onde eles colocam um espaço à nossa disposição para que possamos fazer esse evento de adoção. Então, a agenda da Focinho Caridoso, a gente começa em dezembro para o ano seguinte. E a gente faz uma agenda do ano todo. Todos os eventos de adoções, eles já vão sendo agendados mês a mês. Então, cada mês, o ano passado, por exemplo, falando do último ano, foi um ano muito, muito, muito pesado de trabalho, mas também muito gratificante. Por quê? Cada um animal é feito a triagem, quem faz a triagem sou eu e também mais alguns voluntários que nós preparamos alguns questionários, porque eu entendo e deixo sempre essa frase aqui, que a adoção
ela precisa ser o final do sofrimento daquele animal. Aquele animal, quando ele vem para um evento de adoção, ele já sofreu tudo que ele não merecia sofrer. Ele foi abandonado, ele passou por algumas mãos, ele passou pelo abrigo, ele foi devolvido. Então, quando chega no evento da Oficina Caridoso, existe uma triagem bem rigorosa, que nós conversamos com o possível tutor. Inclusive, eu faço a primeira pergunta, as pessoas se assustam, se você tem alguma passagem pela polícia, se você já cometeu alguma violência doméstica. Peço todos os documentos. Dentro do contrato de adoção tem 2 cláusulas muito importantes que nos deixa visitar o animal a qualquer momento que a gente ligar, para a gente saber como que está aquele animal. Então, no ano passado, a gente conseguiu retirar 186 animais, 2 abrigos para uma família. E foram 4 eventos de adoções mensais, o ano passado. Esse ano a gente está com 2, porque como eu fico à frente de todos os eventos, acabava que eu não tinha um sábado nem para fazer um passeio. Porque os eventos acontecem sempre sábado, ou pela manhã, ou pela parte da tarde, no Shopping Bougainville, no Shopping Passeio das Águas. A gente estaria esse ano no Flamboyant também, mas eu coloquei essa agenda para aguardar um pouquinho, justamente por conta da folga que eu preciso ter, né? E é importante que as pessoas saibam que as feiras acontecem, você que tem interesse por um animal doméstico, a sua criança que está te pedindo, né? Deixe de comprar um animal doméstico, você pode contribuir muito com a causa. Nessas feiras de adoção, como a Carla está explicando, o animal chega a partir de uma triagem, ele vai ser cuidado para chegar numa feira de adoção. Então não tenha medo, não tenha receio, e você pode ter certeza que você vai se apaixonar, eu tenho certeza disso, porque já fui em algumas feiras e é muito emocionante ver como elas acontecem. E a gente vai chamar alguns dados de algumas pesquisas que nós temos para, a seguir dos dados, a Isabela explicar um pouquinho para a gente o que é a teoria dos elos e como que isso é estudado dentro da academia, dentro da formação, né? E como que isso impacta na vida social, né? Então, aí, 50% dos adolescentes, né, com histórico familiar de maus tratos. Mais, né? Essa é uma pesquisa do Journal of Interpessoal Violence e que também é um espelho do Brasil, né? É uma pesquisa que ela quase que se assemelha aos nossos dados, não é, Isabela? Então, a teoria do elo está diretamente ligado à família com o animal. Se no ambiente familiar tem vítimas, tem idosos, mulheres, crianças, vítimas de violência doméstica, ela tende a fazer isso com um animal. Então, está diretamente ligado quanto à humanidade, quanto os animais. Por isso, o número é totalmente... assustador, né? Muito, por conta do histórico familiar, que já sofre, né? Eu falei que eu ia comentar um acontecido, né? Eu faço muita palestra em vários locais, mas trabalho muito com crianças, né? Porque é a raiz do problema. Então, levar a mensagem de que aquilo não é normal também é uma missão para a gente, como é também o trabalho da Manuela Barbosa com a Maria da Penha Vai às Escolas. Eu estive numa escola e uma criança de 5 anos, ela pediu para falar e ela me falou: tia, isso aí que você está falando acontece lá em casa. E eu perguntei: como que é na sua casa? Ela olhou para mim e disse: lá em casa é assim, de uma maneira natural. Lá em casa é assim, ó, meu pai bate na minha mãe bate em mim e eu bato no cachorro. Aquilo me impactou tanto, foi assim, como se tivesse me dado um soco, né? E é exatamente isso que você está falando e que as pesquisas retratam. É comum para vocês, como profissionais,
entenderem que um animal agredido pode significar uma pessoa adulta agredida, é isso? Sim. É como se fosse um espelho, né? Quando a gente tem acesso a esses animais vulneráveis, a gente já olha o histórico familiar e percebe que são vítimas de violência doméstica e vítimas de maus tratos. E esses animais, eles são quase que mantidos em cativeiro, né, Carla? Porque se você está ali espancando, é um cativeiro para aquele animal. É um cativeiro. Normalmente são animais que vivem em correntes, são animais que não têm acesso dentro do lar, já começa por aí, né? É da porta do quintal para fora. São animais que não têm um tratamento com o veterinário, porque, inclusive, é importantíssimo, né, a gente falar sobre lei que, assim como existe, por exemplo, uma criança que vai ser socorrida em um hospital e se porventura tiver alguma marca ali no corpo, rapidamente é chamado o conselho tutelar para saber o que está acontecendo com aquela criança. Há uma suspeição, né? Isso precisa acontecer no nosso país quando um animal chegar até um veterinário, vítima de alguma coisa. Muitos agressores falam, ele levou um tombo e quebrou uma patinha. Será que aconteceu um tombo? Ou será que ele foi espancado? Ou será que aquele tutor está ocultando ali uma violência e ele vai ocultar? Então, assim, é importante o veterinário ter essa informação, esse estudo, para que ele possa também denunciar. Porque, às vezes, uma denúncia de um veterinário por conta de um animal que sofreu uma violência, ele vai salvar aquela esposa que está ali, já passando por violência, mas não tem a coragem de falar que o animal está sofrendo, que ela está sofrendo, que o filho está sofrendo. E isso, no futuro, deveria existir leis, né? Nós estamos numa casa de leis, né? Nós estamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. É o espaço do debate, é o espaço das audiências públicas e é o espaço das proposituras legislativas, né? Não só propor e aprovar, mas também fiscalizar a aplicabilidade dela, se a lei entrou em vigor, se ela realmente funciona. Então, a gente deixa aqui o espaço para você que está nos assistindo, para a doutora Isabela, para a Carla, né, enquanto ativista, as sugestões, a puxar essa discussão, né? A gente assistiu aí nos últimos dias aqui em Goiânia 2 casos de violência absurda, um com o cachorro-orelha, que só de assistir aquilo, assim, me doeu, né? Porque jogar uma bacia de água quente num animal, assim, eu que já vivi na minha pele a queimadura, aquilo é desumano, né? Foram 3 casos, né, doutor? Um atrás do outro. O Brutus, o agora Johnny, o Brutus foi o último. E um show em Aparecida, com tutor, né? Com tutor, que inclusive o agressor está preso, não sei se ainda está, mas acredito que esteja. Ele simplesmente saiu e existem o preconceito, né, doutora, sobre as raças. Xoxô, pitbull, pastor alemão, são animais que são vítimas de agressividade sem fazer nada. Simplesmente porque a raça, acha que ele é agressivo. Como aconteceu com esse xoxô. Ele tem o tutor abriu o portão, ele foi dar uma volta na rua, o tutor foi atrás dele, não teve tempo, foi por uma rua e ele foi por outra. Quando chegou, o vizinho jogou gasolina no corpo dele, colocou fogo no corpo dele, deixou ele cego de um olho, ele está cego de um olho. Esse tutor é uma pessoa humilde, é um carpinteiro, não tem condições financeiras de fazer o tratamento de queimado do animal. Nós estamos, inclusive, tentando ajudá-lo. E simplesmente porque a mulher vizinha disse que o xoxô quis brincar com as crianças. O delegado deu a entrevista e disse que as crianças sequer tinham um arranhão do animal. Gente, é muito absurdo. E tem outras formas também de você conter ou de você, né, proteger a sua criança. Nada justifica a violência. Não. Infelizmente, é tudo muito rápido, passa rápido e a gente vai se despedir aqui, convidando vocês. A semana que vem também estaremos aqui na quarta-feira, porque na terça é feriado, né, é o feriado nacional. Eu gostaria que a Isabela deixasse os contatos e a Carla também, rede social, para mais informações, para sugestões,
para ser voluntária, né, Carla? Que a gente também espera que muitas pessoas que nos assistem hoje possam se voluntariar. Então, suas palavras finais, Isabela, e deixe seus contatos e também a Carla. É de suma importância a gente deixar esse espaço, né, para que as pessoas vejam que tem com quem contar, com quem fazer, dar voz aos animais, que são o nosso papel, que muitas vezes as pessoas não entendem e a gente só quer ajudar, fazer o bem, e é de suma hiper mega importância isso, eles terem essa abertura, né? Que a gente tem esse acesso, que eles possam contar com a gente, que a gente está aqui para dar voz a quem não tem. E onde te achar, Isabela? Então, eu atuo na área clínica, estou em parceria com a Carla, então estou à disposição sempre. O meu dados sociais, Instagram é Isabela Vete, e eu estou sempre à disposição. Bom, meu arroba inclusive meu nome é Carla Cristiane, eu perdi meu segundo nome por conta dos animais, mas eu fico muito feliz por isso, é arroba Carla com C, tudo junto, Carla da Focinho, F-O, arroba Focinho Caridoso, e quem quiser se tornar voluntário, na Focinho Caridoso, ali na bio, no Instagram, tem ali o linkzinho, é só você clicar naquele link, você vai preencher um formulário, vai passar por uma entrevista com as nossas voluntárias, para saber se você está apto realmente a se tornar voluntário, e vai se tornar voluntário. Basta você ser maior de idade, não pode ser menor de idade para ser voluntário, e de todas as classes sociais, de todas as profissões, basta você amar de verdade os animais e querer ajudá-lo. É isso. É isso, gente. A gente fica por aqui se despedindo desse bate-papo, né? Que trouxe a causa animal para o foco. E você pode participar sendo voluntária, voluntário, ou dando a sua contribuição da forma que você puder, mas especialmente com muito respeito pelos animais, pela vida, né? Respeitar animal e respeitar a vida humana também. Até a próxima semana com mais um Sobrevivência.